Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. Um grupo de pesquisadores da UFSCar, no Brasil, e da Universidade do Minho, em Portugal, publicou no dia 29 de novembro, no Scientific Reports, periódico do grupo Nature, um artigo sobre diferentes linhagens ou subtipos do vírus HIV. E mais especificamente sobre a distribuição geográfica e as principais características dos subtipos B e C no Brasil. O Brasil foi um contexto especialmente interessante para essa pesquisa por abrigar regiões de fronteira, limítrofes, em que os cenários de prevalência desses subtipos são bastante distintos. Enquanto na maior parte do país prevalece o subtipo B, mais comum também na Europa, na América do Norte, a região sul do Brasil é dominada pelo subtipo C, que também é dominante em países do hemisfério sul, nos continentes africano e asiático. Os resultados encontrados indicam que não podemos encarar a pandemia de HIV como igual em todo o mundo e nos diferentes contextos socioeconômicos. E, para entender por quê, hoje eu converso com Bernardino Souto, do Departamento de Medicina da UFSCar, e Nuno Osório, da Escola de Medicina da Universidade do Minho. Professor Bernardino, professor Nuno, é uma satisfação recebê-los aqui para que a gente possa apresentar a pesquisa aos ouvintes do podcast Ciência UFSCar. E para a gente começar, eu queria que vocês dessem um contexto mais geral do porquê é importante a gente conhecer os subtipos, a sua prevalência e, mais especificamente, ter conhecimento sobre esses subtipos, o B e o C, que vocês estudaram especificamente nesse contexto brasileiro. Obrigado pelo convite para estar aqui hoje presente. E realmente, como a Mariana disse na introdução, é importante ver que a epidemia provocada pelo HIV-1 não deve ser encarada como exatamente igual em todo o mundo. E isso deve-se ao facto de realmente haver diferenças nos vírus que são mais prevalentes em diferentes regiões geográficas. E estas pequenas diferenças entre eles podem ter impactos grandes, podem ser importantes na forma como nós combatemos a pandemia nestas diferentes regiões, na forma como nós as investigamos, na forma como se faz o desenvolvimento de futuras terapias que sejam mais eficazes para combater este problema. Portanto, em particular, este subtipo B e o subtipo C são muito importantes, na nossa opinião. Eu costumo dizer que estes dois subtipos são os subtipos que tiveram mais sucesso, portanto, até se pode dizer de alguma forma que são os subtipos mais evoluídos, aqueles que conseguiram, depois da diversificação, a partir do momento em que este vírus fez o salto entre espécies, de espécies de primatas não humanos para o ser humano, depois ele foi sempre evoluindo, foi sempre adaptando, diversificando em diferentes subtipos, e surgiu uma panóplia de diferentes subtipos, pelo menos 10 subtipos que nós conhecemos, e dentro destes 10, estes dois, o B e o C, parecem ser aqueles que têm mais sucesso, são aqueles que estão mais disseminados. Realmente o B é um subtipo que domina toda a Europa, a América do Norte, sendo que o C está mais focado noutras regiões, como em África, por exemplo, na Ásia, na Índia. E o Brasil, como disse, tem esta particularidade muito importante de permitir estudar no mesmo país duas regiões que são fronteiriças, a região do Sul e do Sudeste, que são dominadas por esses dois subtipos. Portanto, foi nisso que se focou o nosso estudo e foi a partir daí que nós partimos para estudar esses dois subtipos. Antes da gente partir para a próxima questão, tem algo que eu não abordei. Quando a gente fala
que o subtipo B ele é mais prevalente na América do Norte, na Europa, isso acho que é importante a gente notar também, que isso acaba significando que existe mais ciência produzida, mais conhecimento sobre esse subtipo, já que é onde a gente tem mais investimento na realização desses estudos, não é? Exatamente. A vasta maioria dos estudos de investigação científica focam-se principalmente no subtipo B. Sabe-se que, por exemplo, os fármacos antirretrovirais que são utilizados, eles têm eficácia tanto no B como no C, mas há pequenas diferenças, por exemplo, no processo de aquisição de mutações de resistência, ou seja, na capacidade que estes dois subtipos têm de evoluir para se tornarem resistentes aos fármacos que são usados, e realmente é importante que a investigação científica e que as políticas e práticas de prevenção da transmissão desta doença considerem estas diferenças, que são pequenas, mas podem ser muito relevantes em alguns aspectos no que respeita a estes dois subtipos principais. Já a gente vai falar mais sobre essas diferenças quando a gente comentar os resultados do estudo de vocês, mas agora eu queria que antes contasse, então, um pouco, professor Bernardino, como que esse estudo foi realizado. Então, que dados vocês acessaram, que tipo de análise foi feita para buscar essas respostas, para conhecer melhor as características desses dois subtipos do vírus aqui no Brasil. Boa tarde, Mariana, e aos nossos ouvintes. Bem, aqui é o seguinte, nós conseguimos acesso, junto ao Ministério da Saúde do Brasil, a aproximadamente 50 mil genotipagens de HIV feitas entre os anos de 2008 e 2017, né? Isso tramitou no Comitê de Ética da UFSCar e depois na Comissão Nacional de Ética Médica, porque o projeto originalmente já havia sido feito na parceria entre a UMinho e a UFSCar, já com o propósito mesmo da gente fazer análises genômicas do vírus, né, do vírus brasileiro. Então, após ao acesso desse banco de dados, nós começamos a fazer várias análises do banco de dados. Ele vinha não só dados genômicos, mas também vinham dados sociodemográficos, dados comportamentais e alguns outros tipos de dados epidemiológicos que nos permitiam fazer alguns cruzamentos dentro desse banco de dados, né? Então, nós fomos para Portugal, né, com isso, lá para a Universidade do Minho, com esse material, e lá nós começamos a pensar várias possibilidades de aproveitamento desse material. Já havia um projeto original, e que quando a gente enveredou por ele, nós percebemos que havia um resultado muito óbvio entre o esperado, e optamos, então, por fazer uma exploração de diversas frentes sobre o banco de dados, e uma delas foi essa, né? Nós selecionamos dentro desse banco de dados um conjunto de pessoas que nunca tinham usado o medicamento contra o HIV, então, e resolvemos estudar nessas pessoas sem influência do medicamento os diferentes subtipos e o que poderia estar relacionado a essa diferença. Já havia na literatura nacional uma descrição de que a região sul tinha uma quantidade muito grande de subtipo C, e fora da região sul predominava o subtipo B no Brasil. Quando nós fomos fazer essa análise, isso foi confirmado, o nosso banco de dados também tinha essa diferença, e aí nós resolvemos estudar o seguinte: o porquê dessa diferença, né? Por que o sul do Brasil prevalece o subtipo C e nas outras regiões prevalece o subtipo B? E por que o subtipo C não consegue entrar com muita facilidade no resto do país, assim como o subtipo B não consegue entrar muito na região sul, como se houvesse ali, entre o sul e o sudeste, uma barreira que impedisse o trânsito do vírus de um lado para o outro. Isso foi uma coisa muito curiosa quando nós observamos isso e achamos interessante. Então, vamos investigar o que tem de diferente nessas regiões e no vírus, no comportamento das pessoas e outras questões epidemiológicas que poderiam, então, justificar uma concentração muito grande do subtipo C no sul
e do subtipo B nas outras regiões, e uma ausência de mistura disso, né? Uma ausência de uma invasão do B para o sul e de uma invasão do C para as outras regiões. E aí, à medida que nós fomos estudando esses dados, nós fomos percebendo e encontrando justificativas para essas diferenças, e isso é o que o artigo traz, né? Ele traz uma discussão sobre o porquê, quais são as hipóteses que nós levantamos para justificar a diferença de concentração do subtipo C no sul em relação ao resto do país, e do B em relação ao resto do país diante da região sul. E aí foi que a gente percebeu que uma série de fatores podem influenciar, né? Por exemplo, aspectos culturais e socioeconômicos que influenciam o comportamento das pessoas pode influenciar a distribuição geográfica dos determinados subtipos do HIV, porque o subtipo B e C, eles têm vias de transmissão que são mais eficazes para um do que para outro. Então, a gente percebeu, por exemplo, que a via de transmissão heterossexual e sexo entre homens favorece o subtipo B, enquanto a transmissão para mulheres e a transmissão entre mulheres e seus filhos, por intermédio da gestação, favorece o subtipo C. Então, se determinados aspectos socioeconômicos e culturais influenciam o comportamento, a ponto, por exemplo, de fazer que a prevalência da diferença de comportamento seja significativa entre uma região e outra, isso pode influenciar, então, o subtipo prevalente. Então, do ponto de vista de saúde coletiva, isso é muito interessante porque isso muda o direcionamento das campanhas de prevenção e das práticas de prevenção, a depender de qual é o comportamento mais prevalente na população que favoreça um ou outro subtipo. Do ponto de vista de cuidado individual, isso também é interessante, porque o subtipo B, a gente sabe que ele causa uma degeneração do sistema imunológico mais rápida do que o subtipo C. Então, isso também vai influenciar questões de natureza relacionada ao cuidado individual, principalmente porque o vírus se transmite, que degenera mais rápido o sistema imunológico, ele faz com que a pessoa adoeça mais rápido, com que o período de incubação do vírus seja menor. E isso pode oportunizar, por exemplo, no subtipo que tem um período de incubação maior, uma transmissibilidade mais intensa, porque o indivíduo, por mais tempo sem sintoma, significa mais tempo sem diagnóstico e mais tempo transmitindo o vírus, porque se você faz o diagnóstico, você começa a tratar. Se você atrasa o diagnóstico, você não trata, você atrasa o tratamento. E atrasar o tratamento aumenta a oportunidade do vírus de se transmitir. Isso muda a dinâmica de transmissão do vírus, né? Então, saber o porquê, né? O vírus, qual é o subtipo circulante, influencia nas nossas tomadas de decisão, tanto em termos de cuidado individual quanto em cuidado coletivo. E o estudo mostrou muito isso claramente para a gente, e voltando a essa questão que você colocou, né? Quer dizer, como que foi feito e por que foi feito. À medida que a gente teve acesso a esse banco de dados e pudemos fazer um olhar exploratório sobre o banco de dados e ver onde ele poderia melhor ser aproveitado, nós encontramos essa vertente, entre várias outras, que se tornou uma vertente interessante porque a gente podia fazer uma pesquisa bem básica, mas com uma aplicação prática muito significativa. Isso também foi uma coisa que despertou nosso interesse, não só a curiosidade por saber o porquê determinados vírus concentram em determinadas regiões do Brasil, mas também o seguinte, mesmo sendo uma pesquisa mais básica, a gente conseguia ofertar um resultado que permitisse um efeito translacional, vamos assim dizer, um efeito de a gente, mesmo a partir da pesquisa básica, conseguir fazer sugestões bastante práticas do ponto de vista da gestão pública de saúde e do cuidado individual. A gente vai falar em seguida justamente dessas implicações, dessas possíveis sugestões, mas só para a gente organizar aqui, porque quando você falou, acho que ficou um pouco confuso. Para o subtipo B, então, ele é mais comum, vocês verificaram ele mais comum entre homens e, portanto, uma via de transmissão pelo sexo entre homens, sobretudo, né? Claro que não exclusivamente, e para o subtipo C, mais comum entre as mulheres e, portanto, favorecido nas relações heterossexuais e na transmissão das mães para os seus bebês. E, além disso... Exatamente.
E no subtipo C, essa queda, qual deles que tem a queda de imunidade demora mais para ter a queda de imunidade, portanto a pessoa pode ficar mais tempo sem sintomas? O subtipo C. O subtipo C, embora o vírus consiga se reproduzir numa intensidade muito semelhante ao que acontece com o subtipo B, mas a destruição de linfócitos CD4, a destruição do sistema imunológico pelo subtipo C é menos intensa do que quando a infecção é pelo subtipo B. Então, com a mesma carga viral, eles têm esse tempo diferente para aparecer sintomas, e aí, sem sintomas, você pode não ter o tratamento e, portanto, manter essa transmissão por mais tempo, né? Exatamente. Professor Nuno, falando então agora das implicações disso justamente em termos de saúde pública, a gente saber disso, o que pode mudar na forma, por exemplo, você imagina que seja importante então você saber numa determinada região qual subtipo é mais prevalente e em sendo C, por exemplo, que tipo de medidas seriam recomendadas? Neste caso em particular, acho que uma das coisas que o nosso estudo chama a atenção e reforça é que na região sul se deve fortalecer o diagnóstico, não é? A capacidade de nós detectarmos o vírus o mais rapidamente possível, o mais precocemente possível, especialmente em mulheres, não é? Vendo que a maior parte, uma parte significativamente aumentada da percentagem de mulheres tem infecção com o subtipo C no sul. Portanto, uma das implicações pode ser essa, de reforçar as medidas no sentido de que as pessoas sejam testadas, não é? Não sei, por exemplo, Bernardino, mas pode-me explicar se aí no Brasil é possível ir a uma farmácia e fazer um teste sem ser receitado, portanto a pessoa pode só por si fazer o teste, não é? E ter o resultado e depois comunicá-lo ao seu médico, não é? Mas se isso for possível fazer, acho que, havendo este conhecimento, é uma das possibilidades para detectar mais recentemente os casos, as pessoas, as mulheres que estejam grávidas, fazerem o teste ou pedirem cuidados médicos no sentido do teste ser o mais rápido possível. Depois temos também essa questão que a Mariana referiu, de haver também este risco aumentado da transmissão entre mulheres e crianças, não é? E, portanto, aí uma das formas de transmissão é através do leite, da amamentação. Há comportamentos que não são recomendados e que toda a gente sabe, que, por exemplo, o aleitamento cruzado, ou seja, uma mulher dar leite a várias crianças, são comportamentos que devem ser reduzidos, não é? Que neste momento já não são teoricamente muito frequentes, mas depois na prática pode acontecer, e portanto as pessoas devem ter a consciência que isso pode estar a contribuir para disseminar o vírus do HIV-1, e portanto uma pessoa que esteja a amamentar, mais uma razão para fazer testes e saber que não está infectada, e evitar questões como o aleitamento cruzado. E depois o reforço também dos cuidados de saúde quando do parto, para se evitar que mães que estejam infectadas transmitam o vírus durante o parto, não é? Portanto, isto são três medidas que eu acho que serão especialmente relevantes, são relevantes em qualquer lado, em todo o mundo, não é? Portanto, o HIV-1 é uma pandemia, mas na Zona Sul, devido a este domínio do subtipo C, eles podem ter uma prevalência ainda mais importante, não é? Portanto, acabam por ser ainda mais prioritários quando comparados com outras medidas, não é? Portanto, são realmente prioridades. Não sei, mas provavelmente o Bernardino pode complementar aqui estes pontos com o conhecimento mais concreto que tem da realidade local. Aqui no Brasil, nós não temos essa cultura de fazer o teste em farmácia, não, sabe? Mas o Brasil tem um programa, dentro do Programa Brasileiro de Controle de HIV/AIDS, chamado Fique Sabendo. Esse programa, ele oferece testagem e aconselhamento anônimo, gratuito e universal a 100% da população brasileira. Então, o que acontece? Mediante teste rápido.
Então, a gente faz teste rápido. O teste rápido, do ponto de vista tecnológico, eu posso fazer ele em qualquer lugar, basta ter um preparo técnico mínimo para isso, e é barato. E o Brasil oferece isso a 100% da população, e a população pode fazer quantas vezes quiser, cada cidadão. Não tem, assim, limitações em relação a isso, não. Qual que é a nossa dificuldade? É que esse programa Fique Sabendo, ele é planejado para o país inteiro de uma forma só. E isso pode trazer alguma iniquidade, porque determinadas regiões em que a informação não chega de maneira adequada, ou que o acesso é mais difícil, elas podem ficar prejudicadas em relação a regiões onde esse acesso ao teste rápido e ao Fique Sabendo é melhor. Então, por exemplo, seria muito interessante que na região sul a gente fizesse investimentos muito fortes no programa Fique Sabendo, para que, inclusive, houvesse busca ativa, que a gente começasse por intermédio do Programa de Saúde da Família, bater na porta das casas oferecendo as testagens para as pessoas, com o objetivo de fazer o diagnóstico precoce na região sul. Até porque a região sul, o interior da região sul é uma cultura muito agropecuária, e aí o acesso ao serviço de saúde não é tão objetivo como é na região sudeste, por exemplo, né? Então, esse resultado que nós trazemos com o estudo, ele traz no bojo uma sugestão para o Brasil. Olha, vamos intensificar o Fique Sabendo com busca ativa, inclusive, no sul, porque aí a gente consegue reduzir a transmissão do subtipo C lá, se a gente fizer isso, né? Se a gente puder fazer a mesma coisa no Sudeste, ótimo. Mas no Sul isso tem que ser muito pensado para corrigir a iniquidade que possa haver no programa Fique Sabendo. Então é muito interessante isso que o Nuno trouxe para a gente pensar o programa brasileiro. Tá ótimo. Professor Bernardino, professor Nuno, muito obrigada por mais esse encontro, mais essa oportunidade da gente poder compartilhar aí com mais pessoas os resultados do trabalho que vocês desenvolveram, e espero que a gente volte a se falar sobre essa e outras pesquisas ainda muitas vezes. Muito obrigado pelo convite e um cumprimento especial a todos e até à próxima. Grande abraço, Mariana, e os nossos ouvintes do Ciência UFSCar, e em breve nós estaremos juntos novamente. Além desses resultados que os pesquisadores comentaram aqui, para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje, eu registro também a relevância da colaboração entre o professor Bernardino, que conhece profundamente a realidade desse cenário que foi estudado, ou seja, a realidade de pacientes com HIV no Brasil e também os dados, as fontes de informação, e o grupo do professor Nuno Osório, na Universidade do Minho, especializado em diferentes vertentes da bioinformática, o que foi essencial à possibilidade de realização desse trabalho. Como eu disse inicialmente, esses resultados estão publicados em Scientific Reports. Também fizemos uma matéria que está publicada no portal da UFSCar e os links estão na descrição desse episódio. Mariana Pezzo para o Ciência UFSCar. Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção da Assessoria de Comunicação Científica da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na universidade no Twitter em @ciência_UFSCar.